Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou o Andrew Ryder, CIO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenólio, nosso economista-chefe. Bom dia. Vamos lá, que o primeiro semestre aqui do ano foi bem interessante, né? Então a gente tem muita coisa para falar, tanto de coisa micro, geopolítica. Passo a bola aqui para o Fenólio. É isso aí. Basicamente, o roteiro hoje é comentar um pouquinho do mercado no primeiro semestre de 24, comentar muito sobre a eleição. Acho que a eleição foi o grande tema do mês de junho, né? Muito mais do que conjuntura econômica, que a gente discutiu bastante ao longo desse semestre. Falar um pouco, de novo, de excepcionalismo americano e o impacto no dólar. O dólar hoje está numa taxa tão alta, ou muito próxima do que a gente viu na época da pandemia. E voltar a falar de Brasil, né? Também foi um super destaque no mês de junho. Esse é o nosso roteiro de hoje. Então vamos lá, vamos aqui nesse primeiro slide, né, que é meio tradicional, falar como é que foi a performance no mês e né, tanto dos ativos e das cestas de ações. Dado que na última live a gente falou muito desse assunto de, né, que não dá para comparar maçã com banana, né, de olhar ativos em dólar e ativos em reais, a gente achou que era coerente, especialmente que a gente está olhando aqui o retorno dos primeiros 6 meses. Quando você olha um mês individual não faz tanta diferença, né, mas para 6 meses, só para ficar tudo, né, meio que traduzido para reais, então a gente redeado para reais, não tem impacto cambial aqui em nenhum desses ativos, mas se você estivesse pensando em reais e tivesse feito o hedge, você pega um carrego adicional, ativos em dólar de uns 2%, ativos em euro de quase 3%, etc. Então, essa barrinha verde aí é a diferença da performance de uma coisa para outra. Então, né, acho que as bolsas americanas, né, foram o destaque aí, né, o S&P subindo 17%, né, quando inclui esse carregozinho também, né, uns 15 e pouco quando não inclui. Petróleo foi muito bem, ouro, né, então acho que foi meio que um semestre de ativos de risco indo muito bem, tanto de commodities quanto ações nos Estados Unidos, mas dá para ver que na Europa, mercados emergentes, né, foi um semestre bom. Né, acho que no finalzinho aqui a gente vai mostrar que tecnologia realmente deu uma disparada e as outras coisas voltaram na Europa com eleição na França, China que teve aquele voo lá, né, em abril, maio e voltou aqui, né, nos últimos mês e meio, mas ainda assim no agregado foi um semestre muito bom. Né, então, para todo mundo que acha que, né, o CDI é a melhor coisa do mundo, na verdade, né, a maioria das coisas que a gente olha bateram o CDI aqui nessa página, né, ativos globais, vamos chamar assim, mas os ativos brasileiros realmente foram péssimos, né? Acho que isso aqui foi um destaque, né? A gente depois vai falar como é que o Brasil, né, não está nem no radar mais do gringo, né? Eu acho que até o local assim está muito frustrado com essa performance. Né, que no começo do ano muitos achavam né, que ia ser um ano bom para ativos brasileiros, que estava barato, etc. O Fed vai cortar esse ano e, né, a gente estava num ciclo de corte de juros e na verdade foi, né, não só, né, não aconteceu isso, como foi ruim. Então, aí aqui na direita a gente olha um pouco mais granular, né, dá para ver que foi bem diversificado, né? Então, obviamente as mega caps de tecnologia, né, que foram um grande destaque aí do ano, subindo 43%. Aqui na direita é tudo em dólar, né, só para não confundir. Né, mas bancos japoneses, né, a gente falou no começo do ano como o Japão começou o ano muito bem. A Argentina, a gente já falou aqui algumas vezes, né, como tem sido o destaque nosso, né, na América Latina, né, realmente subindo bem, apesar de junho ter sido um mês muito ruim na Argentina, né, que acho que tinha subido demais. E talvez né, os dados que vão vir aqui para frente não vão ser naquela toada só de surpresa positiva sem parar, deve, né, dar uma estabilizada aí na inflação, etc., e fiscal. Mas eu acho que é bem diversificado, né? Ações de defesa na Europa, né? Acho que esse ano foi um ano, que a gente já falou aqui algumas vezes, que virou um ano com muitos temas, né? Uma coisa muito rica para quem olha o global. Né? Então, esse assunto de defesa na Europa virou, né, um grande tema. Várias ações subiram bastante. Obviamente, inteligência artificial continuou. GLP são essas ações, né, que lidam com obesidade, tipo Novo Nordisk, Eli Lilly, né, e vários outros periferais. E eu acho que na eletrificação, lá embaixo, que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, acho que isso... Índia foi bem. Então, acho que isso foi, né, bem interessante, que está rolando no mundo inteiro. Acho que é parte da razão que as pessoas não estão, né, prestando tanta atenção no Brasil, que a gente vai falar depois. Mas também interessante aqui na direita é que as coisas que caíram são coisas que
né, são shorts tradicionais, né, empresas que as pessoas, né, ou que os fundos não estão muito animados, tanto em saúde, industrials, né, dá para ver aqui consumo, né, a gente viu, por exemplo, Nike na sexta tendo o pior dia da história, né, da ação, então várias empresas que, né, os fundos não estão animados assim realmente entregaram resultados ruins, né, e você pode ver aqui as ações de meme, né, até com, né, quem acompanha, né, o Roaring Kitty voltando aí do exílio dele, falando de novo de GameStop e tal, né, e Chewy aí nessa semana o mercado meio que ignorou e não deu muita bola e essas ações foram as piores aqui esse ano. Então não está uma bolha nesse Ark Innovation, já fala várias vezes aqui, que é um ETF, né, de um monte de empresa que não tem lucro de tecnologia, né, dá para ver na empresa de energia renovável que também não tem muito lucro, etc. Essas coisas continuam indo muito, não só não estão participando, mas estão indo muito mal no ano. Então continua esse ano, acho que de o fundamento que está prevalecendo, que é o que a gente vai mostrar aqui nas próximas páginas. Então, acho que o estrategista Morgan Stanley resumiu bem, né, que a gente está num mundo onde tem muito gasto fiscal nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, e isso está segurando a economia, mas no final das contas acaba gerando uma pressão inflacionária e mercado de trabalho, né, muito forte, que faz com que o Banco Central continue com juros altos. Tem outro país que também tem essa dinâmica que a gente está esquecendo, né? Lembra um pouco. Começa com B e acaba com L. Então, né, acho que o fiscal pesado acaba tendo juros altos, então o resto da economia que não está se beneficiando disso, né, acaba sofrendo, ativos financeiros especialmente. E aí, que nem ele fala, os investidores estão premiando isso, né, as poucas ações que estão indo bem. Então, acho que o grande... né, dava para ter tanta página aqui sobre esse assunto, né, mas acho que a grande história desse ano está sendo essa bifurcação, né, o mercado está muito estreito, quem que está realmente... sobrevivendo aqui, indo muito bem, e o resto está sofrendo, né? Então a gente vai falar aqui esse slide um pouco sobre isso, dá para trazer outras análises. Você olha número de ações que estão fazendo novas máximas versus ações que não estão, né? Também está um nível assim muito alto versus o histórico, né? Porcentagem que a gente mostra, a porcentagem das ações que estão representando, né, a performance aqui, eu acho que ficou meio... A formatação a gente tem que consertar aqui, falhou. Mas dá para ver que o S&P subiu uns 14% no semestre, 10% desses 14% vieram das maiores 8 ações da Bolsa, né? Nvidia, obviamente, né, quase metade disso, mas as outras, né, representam mais ou menos metade também. E aí as outras 492 ações do S&P 500 representaram nessa... É só 4% aí dessa alta. Dá para ver embaixo aqui a performance no ano, né? Nvidia subindo 149% no ano, né? Mas várias outras, né? Eli Lilly, que faz Monjaro aí, né, para obesidade, está subindo 56%, Broadcom e Meta Facebook, né, subindo mais que 40%. Então, acho que está bem bifurcado assim, esse mercado. A gente botou lá na direita, né, alguns temas que a gente tem falado esse ano, né, para não ficar muito repetitivo, né, mas as empresas de inteligência artificial, empresas de reshoring, eletrificação, cobre virou meio que um jeito de ter exposição a esses temas também, então a gente botou aqui como um exemplo. Então tem algumas coisas bem específicas que foram muito bem no ano, e no outro lado tem essas coisas que foram muito mal, que eu já falei, né? Ações de meme, de empresas que não têm lucro, empresas perdedores com inteligência artificial, bancos regionais que continuam sofrendo porque a economia com esse juro alto, né, tem muita coisa que ainda está devagar. Então, acho que foi um pouco isso aqui o resumo, né, essa grande bifurcação entre os vencedores e perdedores aqui no lado micro dentro dos Estados Unidos, mas acho que isso aqui é um símbolo para tudo. A gente viu isso no mundo inteiro, geografias, né, a gente já falou no passado, né, temas, etc., que foi essa grande divergência, porque com uma economia forte, né, e com juros altos, quem está sobrevivendo, quem está sendo a razão que esse juros está alto, né, que está bombando demais, realmente está sendo premiado, e acho que no próximo slide a gente mostra isso na versão do fundamento um pouco. Né? Só fazer um comentário aqui. Eu acho que quando você pega a média da bolsa, né, o ACWI, Equal Weighted, que está repetido nos dois gráficos, né? Está 1%, ou seja, a média de tudo é meio 0 a 0. Se você pegar a bolsa global com peso igual entre todas as ações no mundo, deu 1%. Né? Acho que isso, no final das contas, é um jeito bom de pensar. Assim, né? Não é que está
né? Tudo subindo, Tudo né? subindo e tal, oba-oba, né? Tá bem específico, assim, os movimentos. Saber escolher o setor é fundamental, né? E foi muito volátil, né? Porque teve coisa que subiu muito no começo do ano e depois ficou meio de lado, né? Então, né, falei um pouco de Japão, né? Tipo, a Argentina foi mal esse mês passado, né? Então, realmente, o timing foi difícil também. Parece mais fácil do que foi. E aqui, mas eu acho que quando a gente conversa aqui, né, obviamente a gente está no Brasil, né, então quando a gente fala o que a gente acabei de falar no último slide, é muito fácil a gente falar, então o Brasil está ferrado porque a gente não tem AI, não tem nearshoring, não é competitivo, né, tudo isso que a gente está cansado de falar, que a gente falou nas últimas lives, mas aí depois refletindo nisso, porque alguém perguntou, então o Brasil não tem nada para fazer, ferrou. Na verdade, as melhores bolsas do mundo esse ano não são plays de nada disso, talvez com exceção da Índia, que é um play de nearshoring aqui nesse slide, mas Japão, Argentina e Turquia, que foram melhor do que a Índia, né? Então as 3 melhores bolsas, não são play de nenhuma dessas coisas. Então acho que tem um caminho, sim, para você performar bem sem ser exposto a essas teses. Então acho que isso teria sido, né? Você pode olhar se copo meio cheio, né? Que é esperança, ou copo meio vazio, porque a gente, quando vocês verem, né, qual que é né, a lógica aqui, vai ver que o Brasil realmente está indo na direção contrária disso também, né? Então o Japão você quer falar sobre isso, Val? Eu acho que dá para resumir assim da seguinte forma, né? O Japão é uma história micro, focada nas empresas e governança corporativa e melhorar a forma como as empresas se relacionam com seus acionistas. A Índia é um play de nearshoring global, de mudança, talvez o país que vai se beneficiar de todas essas mudanças de cadeia, que está bem posicionado no momento que Estados Unidos e China estão se estranhando há algum tempo. E está fazendo a lição de casa direito. Aqui tem alguns dos itens que a gente citou, né, só para colocar como exemplo. Tem uma agenda de reforma, está fazendo gasto em infraestrutura. A eleição deu um susto, mas muita gente acabou achando que foi até melhor o resultado da eleição, tirar um pouquinho o poder do Modi para não ficar também muito com risco também de exagerar um pouco na autocracia dele que poderia vir a acontecer. E 2 casos de histórias macro pura, né, que é a Argentina, né, que está basicamente consertando e tentando trazer a economia argentina para uma normalidade de gastos, de emissão de moeda, que, claro, é um caminho muito longo para ser feito. Muita gente acha que em algum momento do tempo isso pode dar errado, mas eles estão na direção certa. Teve uma agenda de reformas enorme sendo aprovada no Congresso, que muita gente achava que não ia conseguir e conseguiu. Né? A inflação está vindo para baixo, né? E o mercado está premiando. Então, é simplesmente uma política macroeconômica tradicional. E a Turquia, de certa forma, também. Né? A Turquia não chegou ao exemplo da Argentina, né, de estresse macroeconômico, mas ela flertou um pouco com isso. Né? A gente vai falar um pouco de Turquia aqui mais para frente. O câmbio saiu de 6, 8 para 32. Né? Então, teve uma proximidade com o caso argentino, mas nos últimos 12, 18 meses... O governo também ele mudou a trajetória e voltou a ter um pouco mais de ortodoxia na política econômica. E aí a Turquia também começa a ter, né, ser uma queridinha de hedge fund e os preços começam a evoluir na direção correta. Então isso aqui é um exemplo de que, por mais que o Brasil não tenha esses mega trends, poderia ter, né, o fato de você ter uma política macroeconômica bem arrumada, ela talvez seja suficiente para gerar bons retornos, mesmo em cenários que não são tão propícios para a gente. Se pensar, Argentina e Turquia são 2 países que tinham saído do radar, né, porque estavam uma zona total, era uninvestable, né, não investível, não sei se assim se fala, mas né, e com juros altos do Fed, né, sendo mantido, você imaginaria que esses 2 vão quebrar, né, seria a primeira coisa que iria quebrar. E pelo contrário, são queridinhos dos fundos lá fora, né? Tem tido muito fluxo, tem performado bem pra caramba a bolsa, né? Em dólar, só que a performance em dólar, né? Esse ano. Então, né? Aqui são 4 exemplos de queridinhos meio dos fundos gringos e por que está funcionando, né? Cada um deles. Aí aqui de novo, só para voltar aqui para o micro, né? Que eu estava falando. Né, acho que é muito fácil agora, né, com o semestre fechado e tal, né, bom a gente dar uma voltada e pensar nas coisas que andaram e por quê. Né, acho que aqui o S&P subindo 15%, mas dá para ver que o PI aumentou uns 5%, 6% aí. Né, a maioria, né, foi essa barrinha vermelha, você só está revisando o lucro para cima. A barrinha verde é o carrego que você tem, né, que é melhor que o CDI, né, tentando lembrar as pessoas.
Né, mas o carrego que você tem do lucro, né, indo para frente, né, e o laranja é o dividendo que você recebe. Então, quando você soma tudo isso, você chega no retorno total que você recebeu no semestre por caixinha. Né? E dá para ver que realmente, né, quem está tendo essa barrinha vermelha para cima, quem está revisando lucro para cima, quem tem um carrego bom, é quem está tendo um retorno bom. Né? Dá para ver que o S&P 600 é o Small Cap S&P, que é tipo um Russell 2000, que a gente já falou no passado, acho que uma versão mais séria, vamos dizer assim, porque o Russell 2000 é um meio bagunçado o índice, né? Eles são realmente os small caps, né? 600 ações. Se você olha o S&P Equal Weighted, nem tem uma barrinha vermelha, tem muito pequenininha, que foi ligeiramente negativo, então ele subiu 5%. Então, se você olhar, né, na verdade, né, excluindo revisão e o carrego e tal, a diferença não foi tão grande. Né? Tem outro jeito de mostrar, que até vi hoje de manhã, quando você olha quanto que né, os múltiplos aumentaram, né, foi meio que parecido assim do S&P com outras bolsas. Né? Se olha o Japão, o múltiplo aumentou muito mais, a Europa, olha só a barrinha azul aí, né, mercados emergentes, a barrinha azul foi positiva, então aumentou o múltiplo, teve o carrego, mas a revisão, a parte vermelha, foi negativa, né, até porque China foi bem negativo. Então, isso que explicou o retorno no final das contas, né, não é oba-oba, JI, nada disso. Realmente, as empresas estão entregando aumento de lucro, né, relevante. Na direita, olhando o múltiplo, né, porque a gente, né, acho que está ouvindo, né, em geral, o S&P está caro, faz tempo e tal. Quando você olha o S&P Equal Weighted, talvez um jeito mais simples de olhar, pegar só o PI, né, que está 15,9 vezes né, para frente, isso é um múltiplo bem razoável, assim, olhando o histórico. Né, você pegar a média desses, sei lá, 15 anos aqui, dá 15,7. Então, a gente está 1% acima da média de 15 anos. Se você olhar o mundo, excluindo os Estados Unidos, o múltiplo está 13,6 vezes e a média era 13,1. Então, realmente está 3,5% acima da média. Então, essa ideia que, né, o resto do mundo está muito barato, que os Estados Unidos está caro. Se você olhar mercados emergentes, né, o MSCI EM, está 12,3 vezes, sendo que a média desse período é 11. Então, está 8% acima do histórico. Então, se você olhar agora embaixo, é meio que só olhando a razão dessas linhas, né, qual que é o desconto que o mundo fora dos Estados Unidos está tradando para o S&P Equal Weighted, né, de novo, peso igual para as 500 ações, e mercados emergentes, o desconto você está tradando para o mundo para os Estados Unidos, de novo, Equal Weighted. Então, o desconto hoje está 15%, sendo que a média era 17%, né, para o resto do mundo. E para emergentes, o desconto está 23%, sendo que a média era 28%. Então, não está assim, né, quando você olha esse gráfico, né, não está assim, nada gritante. E aí, se você botar em cima disso tudo que a gente tem falado de revisão de lucro positiva, AI nos Estados Unidos, geopolítica, né, eu acho que, na verdade, dá até para fazer o argumento contrário, né, que eu acho que eu acharia que o prêmio deveria ser bem maior, assim, né, hoje em dia. E a gente vai falar um slide só de conjuntura. Como eu comentei no nosso início, acho que nesse mês de junho, conjuntura não foi um tema relevante para o mercado como foi entre janeiro e abril. Mas, apesar de não ter sido relevante para os mercados, a história da conjuntura americana, eu acredito que esteja sendo relevante, porque a questão da desaceleração do crescimento americano acho que está ficando cada vez mais claro. Né? A gente já trouxe isso, talvez, há uns 2 meses, haviam pequenos sinais, etc. Eu acho que essa tese está ganhando força, e está ganhando força também, talvez, dentro do próprio Fed. Ontem o Powell falou sobre isso, em Sintra, comentando a respeito. Acho que agora os riscos são já mais para os dois lados e que também tem que tomar um pouco de cuidado, não só em cortar muito cedo para deixar a inflação subir, mas também tem que olhar o mercado de trabalho para não desacelerar muito rápido e além do que o Fed gostaria. Tá? Então, eu acho que é uma sinalização importante, o mercado reagiu bem na hora, assim, vendo que realmente a mudança de reação está acontecendo. E quando você olha algumas variáveis assim mais longas, a gente percebe que o ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos, nesse momento, não está muito distante de uma média longa. Acho que esse crescimento do consumo nominal é um pouco nessa linha. Né? Crescimento de 4,8% é muito parecido com a média de 95 a 2019,
foi 4,6. É interessante ver a média mais longa, porque se você pega só o pré-pandemia, tinha aquela questão de inflação muito baixa, secular stagnation, às vezes dá a sensação que está overheating. Mas quando você olha num horizonte mais longo, especialmente antes de 2007, que talvez é o melhor paralelo com o que a gente vê agora, a economia não está muito diferente. Tá? Então, para consumo, já voltou mais ou menos para o normal. Uma coisa que a gente tem visto, né, consumo de serviço desacelerando, acho que você vê isso nos dados macro. O que a gente trouxe aqui é uma pesquisa de novo do Evercore, sobre um tracking para consumo em restaurante. Né? E está desacelerando. É um exemplo, mas tiveram vários que desaceleraram. Né? Esse aqui é um legal para ver, mais longo. Como ele está desacelerando na ponta, que é uma proxy de consumo de serviço, né, discricionário, né, que você só vai no restaurante se você está com dinheiro sobrando, etc. E às vezes, talvez agora o dinheiro está um pouco mais curto e essa demanda está caindo e talvez isso a gente veja para outros serviços também. Outro ponto importante em junho, que chamou muito a atenção, foram os dados do mercado imobiliário americano. Tá, vários indicadores e estatísticas mostrando quedas um pouco mais fortes nas últimas divulgações, com as taxas voltando para umas mínimas históricas. Né? A gente ficou aqui pensando em qual colocar. Você pega pending home sales, é o menor nível da história da série. Vendas de casa, existing home sales, né, que talvez seja mais fácil de entender, está no nível ali pós-estouro da bolha de 2008. Hoje eu estava vendo porcentagem de casas que estão começando a dar desconto no preço, também está subindo, né? Está alto versus o passado recente. Eu acho que outra notícia que saiu na Bloomberg, que é a affordability, né? A capacidade de comprar uma casa nos Estados Unidos é o menor valor desde 2007. E parece que virou os dados. Os dados de housing pioraram na margem. Eu acho que isso é importante para o Fed quando ele pensa em juros, porque é uma variável, né? O consumo muito relacionado com taxa de juros. E, por fim, eu coloquei um gráfico de inflação. A gente falou tanto de inflação, né? Então, um aqui só para sumarizar. A inflação veio muito boa na última divulgação, né? Deu uma sensação que a desinflação voltou a acontecer nos Estados Unidos. E que pega a mediana, né, para não ficar cherry picking aqui, o que eu quero olhar do núcleo, etc. Pega a mediana da inflação e ela está rodando na margem anualizada 3%, ainda um pouquinho acima, mas se você pega a média pré-pandemia desde 95, 2,5%. Então também não está muito distante assim, né? Então acho que a economia está voltando para um patamar mais realmente de normalização, com alguns sinais de desaceleração, ou seja, talvez daqui 3 meses a gente está apontando que alguns números estão abaixo da média. Então, por isso que a gente acredita que é bem provável que o Fed ainda corte em setembro e comece um processo de afrouxamento daqui no próximo trimestre. O risco é eleição. Então O risco é eleição, né? Vamos começar a falar disso, então, que é o papo que muita gente gosta de falar. Parte em mais escala global aqui da live. Bem, vamos lá, então. Aqui a gente colocou 3 gráficos aqui, um pouco na dinâmica de preços, né? Ao longo de junho. Para introduzir o assunto, aqui, porque né? tem muita coisa para falar. Como foi relevante, né? Então você pega bolsas globais, estavam indo super bem, a França estava mais ou menos na média das bolsas globais, aí, né, ela colapsou e se distanciou bastante do resto, né? Ou seja, a inflação na França relevante. Né? Bolsas emergentes, né? A África do Sul deu uma chacoalhada, mas conseguiu se recuperar. A Índia também deu uma piscada aqui na eleição. Coloquei do lado, né? Mas conseguiu se recuperar. O México não. O México realmente teve uma queda mais permanente do nível de preço da Bolsa. O Brasil não teve eleição nenhuma, mas ele foi solidário aos seus colegas e caiu junto. Talvez por outros motivos também, que a gente vai colar aqui. E a questão americana, né, que a gente estava falando, ninguém está falando da eleição americana, é o maior evento do semestre, talvez do ano. Ela começou na quinta passada com um debate, e a gente vai falar mais sobre isso, e realmente com implicações enormes. Mas até o dia de ontem... Esse dado é até o final de junho, né? Mas as coisas estão muito dinâmicas. Mas até o dia de ontem, acho que essa tese continuava, né? O Trump favorito, dadas as condições atuais. E daí a questão do Trump trade, né? Os trades que são relacionados a uma presidência do Trump de novo, começam a surgir no mercado. Tá? Então, 30 anos saiu de 4,40 para 4,60 muito rápido, em função do risco fiscal. Esse Trump Equity Basket da Goldman Sachs, né, pega as ações que são mais correlacionadas e que potencialmente valorizariam numa vitória do Trump. Né? Por exemplo, coisas de oil, estão subindo 7% no ano, também uma alta bem expressiva no final aí do mês de junho. Então, como a eleição tem sido super relevante para a dinâmica de mercado, com vários países ao mesmo tempo, e a gente acredita que esse talvez seja realmente o principal evento daqui para frente,
a menos que o Fed surpreenda o nosso cenário e não corte juros em setembro, daí vai complicar um pouco para o mercado. Mas se ele vier a cortar, me parece que vai estar bem dentro do que o mercado imagina. Mas a eleição, não. Então, aqui para começar, França, né? Por que a França foi tão importante? É a questão fiscal, né? Como de todo o país. Então, a gente falou no início, do Mike Wilson comentando o excesso de gastos nos Estados Unidos, a gente brincou com o Brasil, a França é igual. Tá? Então, a gente só trouxe um panorama aqui para entender a situação fiscal francesa. A França realmente tem um tamanho enorme do seu Estado. Quando você pega a receita e despesa como porcentagem do PIB, a gente está falando aqui acima de 50%. Tá? Se você comparar com os Estados Unidos, né, 38% do PIB em despesa, a França é 57%. Arrecadação 52%, então é até difícil achar como é que dá para arrecadar mais impostos na França. É uma economia cuja dívida foi o país cuja dívida mais subiu nos últimos 5 anos. Então, você pega da pandemia para cá, né, a gente fez sempre essas contas, muita gente fez essas contas de quem se endividou mais na pandemia. A França, na Europa, é o país que mais se endividou, né, 12,5 pontos percentuais a mais de dívida. O oposto de Portugal, Grécia, Irlanda, os famosos periféricos antigos ali da crise da década passada. Tá? E daí você tem um descolamento completo da dinâmica da dívida da França e da Alemanha, que são os 2 principais países da União Europeia, que, enfim, tinham dinâmicas muito parecidas de endividamento até 2009, depois já teve algum descolamento pós-crise de 2008, mas isso só piorou. Né? Então, a Alemanha, por incrível que pareça, ela está cumprindo aquela meta de ter no máximo 60% do PIB de dívida. A França na Europa, não. A regra lá é ter 60% de dívida PIB. Né? Essa era a lógica, e aos poucos os países foram meio que ignorando, né? Só a Alemanha hoje em dia e alguns, né, menores que seguem isso. A França tem praticamente o dobro de dívida, né, em relação ao PIB versus a Alemanha, mas a França é o maior mercado de renda fixa da Europa. Tá? Se eu não me engano, é o 4º maior do mundo. Só perde para a China, Estados Unidos e Japão. Depois vem França e 55% está na mão do estrangeiro. Então, é uma relevância muito grande. Então, tem uma relevância em termos de impacto de mercado, tem relevância geopolítica. Né? Tem essa pergunta que a gente colocou no slide. Né? Será que a França está saindo de ser um país central para ser um país periférico? Né? Quando você olha os spreads de juros, é isso que está acontecendo, né? Que é o gráfico aqui da direita, aqui embaixo. A França sempre teve um juro mais baixo que Espanha e Portugal, e agora tem uma convergência. Né? O juro de 10 anos de França é igual ao juro de Portugal, que é igual ao juro de Espanha. Impressionante, né? Para quem estava no mercado, eu acompanhava, né, na época da crise europeia, lá em 2011, 2012, que a gente vai falar um pouquinho depois de novo disso. Né, a França e a Alemanha eram o core, né? E, obviamente, Portugal, Espanha e Grécia era periferia. Hoje em dia, Grécia está até abaixo da França, né? O yield. Abaixo. E Portugal e Espanha estão igual. Né? Então, França realmente está igual a esses caras aqui. É um país da periferia. E que nem o Finório falou, né? Por muito tempo, a França era um jeito de você comprar um core com um pouquinho mais de pimenta. Né? Então, a gente estava falando com alguns gringos, falando, pô, o japonês assim, compra dívida francesa pra caramba, né? Os fundos de pensão lá. Porque você tem um spreadzinho acima da Alemanha. De repente, esse evento aqui é um alerta que, na verdade, a França é meio periferia e você está tomando muito risco nesse seu portfólio. Tem implicações grandes. Além de outras implicações, né? A Alemanha, que está mais enfraquecida na Europa, perde um aliado para decisões importantes da União Europeia. Tem a questão do conflito com a Rússia, que também precisa ser tomada uma decisão, e a França mais fragilizada prejudica. E tem a questão de mercado sobre em que medida o Banco Central Europeu intervém se os spreads de França continuarem abrindo. Né? Tem toda uma regra, se a França está cumprindo ou não com o ajuste fiscal proposto pela União Europeia. Se não estiver cumprindo, o Banco Central Europeu não pode comprar papel francês. Tá? Só que a França é muito grande, pode peitar a regra, e daí o Banco Central Europeu faz o quê? Tem a Lagarde lá, né? Que é francesa. Então, tem toda uma bagunça institucional que a França traz para o jogo, que pode ter repercussões além do que a gente está vendo na eleição agora na França. E eu acho que tudo, assim, a gente tenta resumir, eu acho que, né, vários países com surpresas eleitorais, talvez uma forma de tentar sumarizar isso é esse ponto do colapso do centro político. Né? A eleição da França foi meio que um exemplo bem concreto dessa tendência que eu acho que já está acontecendo faz um tempinho, né, no Ocidente. Obviamente, essa aqui vai ser meio que a transição para a gente falar da eleição americana também,
Mas isso é um fenômeno meio global, né? A gente vê isso no Brasil, né? Acho que o Brasil é um grande exemplo disso, né? Onde o PSDB meio que já era, né? Parece, por enquanto. Mas isso realmente é um fenômeno global. E a gente pegou aqui umas tendências aqui do Neil Ferguson, né? Que eu acho que ficou legal comentar um pouco mais no detalhe, se quiser. Não é. Eu acho que são essas... Uma forma de você tentar explicar por que o centro político está entrando em colapso. Tá? Talvez uma combinação de bad policy, política econômica que não está legal e não está gerando um bem-estar para a sociedade, né? Não vê que a sua vida está melhorando e tenta uma alternativa. Então, você pode pensar nessa questão de restrição orçamentária frouxa, né? Déficits elevados. Sempre pensa que gastar mais é bom, mas às vezes passa do ponto, daí o gasto é ineficiente, daí o juro sobe, daí tem que aumentar imposto, daí começa a ser ruim. Entra num ciclo negativo. Passa do ponto de máximo, de ótimo, né? Então, o eleitor procura uma alternativa a isso. Tem mais intervenção na economia, que é uma coisa que não é muito tradicional exatamente para os países ocidentais desenvolvidos, mas que gera também as suas distorções. Tem esse aspecto aqui, né, da implicação de tudo isso, né? O Niall Ferguson adora falar isso, né? Que ele acha que quando o gasto de juros com dívida, né, quando o seu gasto para manter a sua dívida pública é maior do que gasto com defesa, é um sinal assim de alerta importante de talvez alguma espécie de decadência, né? Porque o país não consegue mais focar em gastar na preservação do status quo, etc., e tem que comprometer boa parte do seu orçamento em simplesmente pagar a dívida que foi contraída no passado. Quando você olha os grandes impérios do passado, normalmente eles caíram quando esse relacionamento virou, né? Então, obviamente, a França lá atrás, né, com a Revolução Francesa, né, tá muito endividada. Inglaterra, Império Otomano, depois da Primeira tem Guerra, uma lista né? de Acho países. Que todo mundo aí, acho que até Roma se bobear, mas... Exatamente. Estados Unidos vai virar essa variável agora, em 2025. Por isso que ele está chamando a atenção. Os Estados Unidos vai gastar mais com juros do que com gasto com defesa. Tá? E daí é um sistema de defesa considerado ineficiente, etc. Mas tem alguns pontos que ele cita que estão acontecendo agora, né? Especialmente esse número 5, né? Liderança envelhecida. Eu acho que é o grande debate da eleição americana nesse momento. Já existia essa percepção de envelhecimento do Biden, ele consegue, não consegue. Daí, enfim, eu acho que ficou escancarado na quinta-feira que o que está acontecendo com ele não é basicamente robozinho russo, realmente, né? Ele realmente não está, talvez, aí apto para exercer um cargo tão importante para os próximos 4 anos. Acho que a analogia que o Neil Ferguson usa aqui é legal, é a União Soviética, né? Não sei se vocês se lembram, lá no final não conseguia se chegar num consenso de botar um líder que não estava lá desde a época do Stalin, provavelmente, não sei, né? Um monte de cara velhinho que durava um ano e trocava, e acabou no Gorbachev lá, que, né, fez todas as mudanças do Perestroika, mas foi o final do Império. Porque liderança envelhecida, às vezes, tem uma correlação com liderança mais fraca. Não necessariamente automático isso, óbvio, mas a história diz um pouco isso. Tá? Eu acho que os outros 2 pontos, eu acho que super relevantes, é esse fracasso na política de fronteira, que também é um tema super relevante para a eleição americana, mas também para a francesa, né? E a alemã, né? Eu estava vendo um dado hoje que a imigração da Alemanha é muito maior do que da França e da italiana e tal, né? Eu acho que ele explica um pouco esse gráfico na direita aí da popularidade, né, na Alemanha, que é a pior de todas, quase. Só perde para a Inglaterra, mas sim, é 50% negativa, né, no net, mas certamente a política de imigração também passou ali do ponto de razoabilidade. Né? É importante a imigração para os países desenvolvidos, dado que a demografia joga muito contra, mas talvez a forma como tem sido feita tem gerado um desconforto muito grande na sociedade com impactos eleitorais. E, por fim, a gente vai colocar no próximo slide também esse número 8, né? Polarização geracional e costumes. Né? Como a nova geração tem ideias e valores relativamente diferentes das pessoas um pouco mais velhas. Né? Os millennials e geração Z pensa bem diferente dos baby boomers e geração X. Isso também tem implicação eleitoral. Então, acho que isso é uma forma de pensar por que tem esse colapso, né? E por que todos esses líderes estão sendo tão mal avaliados, né? Lembrando que amanhã tem eleição no Reino Unido. Isso, tá? Que o Lanterna aí já vai estar fora amanhã. Vai estar fora amanhã, mas ele vai sair lá de Downing Street. E a Meloni, né, que está no meio. Isso aqui foi uma foto do G7, né, recente, né, que foi na Itália. Para quem não acompanhou, a Meloni, né, uma candidata a primeira-ministra que era candidata de extrema-direita. Então, ela é exceção à regra e talvez meio que o começo dessa tendência, né? O Macron eventualmente substituído pela Le Pen, né?
né, vamos ver nos outros países, né, mas todo dia agora, né, tem notícia. Do outro dia a gente Trudeau mandou, também. né, o Trudeau está prestes a cair, né, o Japão está com uma popularidade também baixíssima. Obviamente a gente vai falar da eleição americana aqui, né, mas todos os caras aqui, com exceção da Meloni, são caras de centro ou do establishment que, né, estão com popularidade baixíssima e é o começo do fim, parece. Acho que não consigo me lembrar de uma foto dessa forma, onde, né, os extremos estão entrando aqui, França e México, né? Afinal, de falar um pouco mais disso. Não, acho que acho que um ponto interessante da eleição do México nesse contexto é que muitas pessoas pensam assim: bem, o centro político está ruindo e a extrema direita está ocupando o espaço. No México? Não, no mundo. Não, as pessoas têm um pouco dessa visão no geral, tá. né? Tipo, o centro cai, a extrema direita assume a posição. Não é muito bem isso. Eu acho que são os extremos que assumem a posição do centro. Pode ser de direita, que é o caso da França. No México, a esquerda. É o outro lado. Né? O centro ruiu. Não, a gente viu isso na América Latina, né? Colômbia e Chile era a esquerda, Argentina a direita. Então, acho que... Né, tem para os dois lados. Tem para os dois lados. Eu acho que o México foi esse exemplo. Então, a gente até colocou a participação dos partidos nos últimos 30 anos. Então, sempre o PRI e PAN eram os partidos tradicionais, que estão lá há 80 anos tocando o México. Né? Hoje eles representam 20% dos votos. Não é só o robozinho russo, tem o lado chinês também, né? Tem os dois brigando. Tem os dois brigando por isso. E o Morena, que é o partido de esquerda, tradicional, mexicano, criado pelo AMLO, hoje já tem 50% dos votos. Né? E essa vitória mexicana do Morena é relevante, porque foi maioria constitucional, coisa que ninguém esperava. E aí vão fazer mudanças constitucionais no México importantes. Já de cara, né? E mudanças polêmicas, que é a eleição direta para o judiciário, que é um tema super polêmico. Né? Muita gente acha que isso aí é uma decisão ruim, né, que pode gerar efeitos negativos de segurança jurídica. Tem países pequenos na América Central que são assim e não deram certo. E o México vai por esse caminho. Bem, pode ser um país maior, daí tem mais checks and balances, ou não. Não, vai acabar os checks and balances. Estou tentando dourar a pílula, porque o México não é um país tão pequeno. Mas, sim, eu também acho que é ruim. E o mercado está com esse medo. Né? E na parte da direita... acho um parêntese, né? Acho que para as pessoas aqui no Brasil que estão pessimistas, né, com nossa situação, acho que um ponto interessante aqui, né, que essa eleição da Índia e do México tiveram umas interpretações que eu acho que tem lições para a gente também. Né, que quando o governo está muito forte, que nem é no México, e aí ele pega uma maioria, né, para fazer reformas constitucionais no Congresso, que a primeira reforma que vai fazer já é mudar o judiciário para ele também controlar o judiciário, isso é problemático. Porque a gente ouvia, né, por anos aqui o AMLO, né, não vai ser nem o AMLO, né, a Sheinbaum, que é a sucessora dele, meio que a Dilma mexicana, o AMLO era né, falava umas coisas muito de esquerda, mas ele tinha esse check and balance que a gente falou, que era o Congresso, ele não tinha maioria constitucional, e o Judiciário, que era conservador. Então, no final das contas, ele não conseguia fazer, né, as coisas mais radicais. E, no final das contas, né, fiscalmente, ele era razoável. Então, para o país, acabou dando tudo certo. Mas agora preocupa que ele vai ter uma maioria dominante nos três poderes, né, basicamente. Então, acho que no Brasil a gente ainda tem esse check and balance aí, né, que segura um pouco. Né? Eu acho que na Índia foi o contrário. Né? Por mais que o Modi é de direita e o mercado gosta dele, é um dos maiores líderes da Índia moderna, etc., até o mercado acabou gostando que ele não ganhou a maioria lá no parlamento, porque ele também tem um pouco esse lado, né, de ser um autocrata até um pouco demais. Então, acho que o mercado gosta, no final das contas, de ter esse check and balance. Né? Até quando a gente fala de eleição americana, né, acho que o melhor resultado que a gente já falou no passado seria ter, né, uma presidência de um partido e o Congresso de outro partido. Então, acho que é um pouco, né, quando está ruindo as instituições, acho que é importante também olhar um pouco nessa ótica. Enquanto tem um poder que está checando o outro, é importante, se um controla os três poderes, aí é o começo do fim, parece. Né? Exato. E aí são os dois gráficos da direita, só pegando o gancho da instituição, tem essa pesquisa do Gallup, sobre se os americanos confiam nas próprias instituições, é o pior nível desde 79. Então isso é ruim, né? Porque o eleitor ele vai duvidar, se ele duvida das instituições, ele duvida dos resultados que elas geram. E as eleições é basicamente um produto das instituições, da organização institucional.
Então ele vai achar que a eleição é fraudulenta, roubada, não está valendo, né? O outro candidato está querendo importunar o opositor, basicamente para tentar derrubá-lo, etc. Então acho que esse é um caso grave de falta de confiança na instituição. E o gráfico de cima é também muito interessante, que é uma pesquisa sobre valores e a diferença das gerações, que eu tinha comentado no slide anterior, né? O que mais me chama a atenção é no patriotismo americano. O americano sempre foi muito patriota. Então, se você pega a população com 65 anos ou mais, cerca de 60%, né, se diz patriota. Se você pega a nova geração, de 18 a 29, pouco mais de 20%. Né, uma diferença de 36 pontos de avaliação sobre patriotismo, que deveria ser um tema de pouca diferença de avaliação, né, porque o americano é patriota. Pensa no 11 de setembro, era inimaginável que ia ter gente, né, falando bem da Al-Qaeda. Hoje em dia, nessa guerra no Oriente Médio, nos jovens está bem dividido, assim, né, que é surpreendente. Você perde essa referência, né? E para todos os outros, né, ter filhos, religião, até trabalho duro, né, esse negócio vai diminuindo, né, tem uma diferença de avaliação, obviamente com reflexos eleitorais para frente. E aqui da eleição nos Estados Unidos, né? Eu acho que é na margem aí, o grande evento. Claro, o Andy vai poder falar, mas tem lugar de fala aqui sobre o tema. Mas eu acho que o que chamou a atenção, antes de entrar na política, é a questão do déficit. Eu acho que é um ponto que a gente fala bastante, né? Com o Trump, o mercado tem essa sensação que o déficit pode ser maior, e daí a curva de juros fica mais pressionada. E há mais ou menos uns 10 dias foi publicado um relatório mostrando como foi a evolução do déficit público com Biden e Trump. E até me surpreendeu também, né? Porque o Trump gastou mais por causa do Covid. Mas mesmo sem o Covid, o Trump gastou mais, né? Os cortes de impostos foram muito importantes, né? Adicionaram aí 4,8 trilhões em déficit para os Estados Unidos. As políticas do Biden fiscais, 2,2. Tá? E depois teve esse American Rescue Plan, que foi o plano do Biden para o Covid, que nem precisava, e ele adicionou mais 2 tri, mas o Trump, no final, acabou adicionando o dobro de déficit do que o Biden, então ele tem essa propensão maior mesmo, ele não é um cara fiscalista, ele é um cara populista. Claro, as condições de contorno são bem diferentes hoje, isso tem que ser levado em consideração, mas a questão do déficit é um ponto macroeconômico absurdamente relevante, e acho que por isso que quando a gente viu o Trump Trade, a curva de juros americana abrindo na parte longa, foi talvez o principal trade desse. E a razão que conversa com as páginas anteriores é esse gráfico aqui embaixo na esquerda, né? Que o déficit fiscal foi horroroso com os dois. Então, meio que aquela ideia que tem um centro mais razoável, né? Que vão debater e fazer um ajuste fiscal, né? Parece que, né, os dois lados estão nem aí para essas questões e por isso que está ruindo um pouco nas instituições, né? Acho que tem a ver toda essa conversa. Aí na direita aqui a gente fala um pouco, né, da parte mais divertida aqui, né, no pós-debate. Obviamente o Biden foi muito mal e estão questionando se ele deveria ficar ou não. Eu acho que o subtítulo desse slide é uma frase do Bismarck, né, famosa, que a primeira regra da política é que você não acredita em nada até ela ser negada. Então, né, todo mundo do Partido Democrata falou, não, Biden tem que ficar, ele é o nosso líder, ele é um fantástico, etc., etc. Levou muita gente a pensar que, então Biden fica, mas não é isso, né? Eu acho que você tem que falar isso até para você ter alguma chance de ser o candidato ou, né, para fora você tem que se mostrar unido. Então, todo mundo, né, falou que está tranquilo, porque basicamente é o Biden que vai ter que ir a público, né, e fazer isso de uma forma, né, mostrando liderança, né, e ele que vai ter que pedir para sair, mas internamente, o que a gente tem ouvido conversando com, né, consultores, etc., já está um ruído muito grande, né, a marca dele está super fragilizada dentro do partido, acham que as pessoas em volta dele mandaram muito mal, que eles não, como é que eles não viram que isso ia acontecer, né, que ele não tem condições. Então agora já está um pouco, né, nessa fase de quem que poderá ser o sucessor. E aí tem várias teorias, né? Acho que está tão novo esse assunto, né? Ontem à tarde o primeiro deputado democrata falou que o Biden deveria sair. Hoje de manhã, não sei se falou ontem à noite, eu vi saiu o segundo democrata deputado falando que ele deveria sair. A Pelosi e o Clyburn, que são dois, né? São os dois deputados mais importantes, né, da velha guarda democrata,
indiretamente, né, falando, temos que considerar, né, conversar, entender melhor esse assunto. E eu acho que internamente já está tendo, né, essa conversa, então a probabilidade que o Biden vai sair tem aumentado bastante. Se você olhar no Predicted agora, antes de a gente entrar no site, né, antes de a gente entrar na sala, que é um site meio de aposta, de probabilidade, já está empatada a chance do Biden e da Kamala Harris, que é vice-presidente, serem um candidato democrata. Então acho que isso é uma coisa que nas próximas semanas deve se resolver, até porque tem que decidir o candidato em agosto. E aí entra como que você deveria pensar nisso. Então, aqui é o Predicted, né, que a gente pegou de ontem, né, já mostrando Kamala Harris empatando um pouco com Biden. Acho que agora já está até mais apertado. Kamala Harris é a vice dele. O Gavin Newsom é o governador da Califórnia, que muita gente, desde o começo do ano, fala que ele é o, sei lá, um nome reconhecido no partido, fala bem, carismático, etc. Só tem um probleminha, né, que ele é super de esquerda e, né, e a Califórnia está um desastre, né? Ele era prefeito de São Francisco, então acho que para você convencer o eleitor de centro que é o que essa mudança deveria ser, é uma ideia horrorosa. Então a gente consegue ver aqui embaixo, meio que pegando, né, várias métricas, quem que é mais à esquerda e quem que é mais à direita dentro do Partido Democrata. Esse que é o problema central, que o Biden, que conversa com tudo que a gente está falando, o Biden é meio que o último guardião do partido lá moderado, né? Então o medo, eu acho, uma das razões que o Biden não saiu antes, é que tinha esse medo, se você abrir para as primárias, que alguém de esquerda radical ia ser o candidato e aí os democratas iam perder de qualquer jeito, mais fácil ainda. Então a narrativa do grupo do Biden era ele é o cara que consegue ganhar do Trump. É exatamente isso que mudou semana passada, né? Eu acho que agora os consultores que a gente falam que é meio... e sai uma pesquisa hoje, né? 3/4 dos democratas acham que o Biden não é o melhor candidato democrata para ganhar do Trump. Então isso acabou, assim, na minha opinião, né? Isso já é matador, esse argumento, que era a única coisa que ele tinha a favor dele. Pô, ele é um cara moderado, experiente, então no final das contas, né, por mais que ele está meio velho, né, com o time lá, ele consegue, né, tocar o negócio. A gente viu, né, eu falo aqui para o Fenólio, né, que o maior líder talvez da história americana, né, estava de cadeira de roda, quase morrendo, por isso que a gente está falando alemão aqui. Então acho que os democratas, tipo, então, né, tem essa experiência meio ok com, né, um cara que só o cara que fala apita no final, mas, né, teria um time bom. Então, acho que essa tese meio que acabou, mas o problema é que os candidatos mais conhecidos estão na extrema esquerda desse painel, né? Não são tipo Bernie Sanders, etc., né? Mas estão muito à esquerda do Biden. Eu acho que teriam menos chance de ganhar do Trump. Mas o que a gente está ouvindo mais e mais é que tem vários governadores moderados que são desconhecidos. E, de novo, né, o democrata, olhando para o histórico do democrata, os casos de sucesso dos democratas foram pegar gente nova, desconhecida, moderada, e esses dois, né, que são os maiores casos de sucesso moderno, que é o Bill Clinton e o Obama, funcionaram. Quando você pega um cacique do partido, tipo Hillary Clinton, sei lá, Al Gore, uma coisa assim, não deu certo. Então, por isso que eu acho que botar Kamala Harris ou Gavin Newsom, acho que esse é o argumento contra eles, e pegar alguém tipo a governadora de Michigan, o governador de North Carolina, alguma coisa assim, eu acho que é um argumento melhor. E se isso acontecer, né, eu acho que tem uma chance, eu acho que se bobear, os democratas voltam a ser favoritos assim, na corrida e tem implicação para mercado muito grande, né? Então acho que por isso que a gente gastou tanto tempo falando desse assunto, que eu acho que é muito importante para começar a pensar nisso, que isso deve acontecer nas próximas semanas. Vamos começar a transição para o Brasil, né? Tá, vamos falar um pouco desse excepcionalismo americano. Acho que todo mundo fala, nossa, o dólar está caro. A gente vê aqui no real, obviamente, né, todo dia esse debate, mas, né, o mundo inteiro, né, no mercado falando, nossa, o dólar está valorizando contra todas as moedas, está muito caro e tal. Mas realmente esse excepcionalismo americano parece que, né, está muito, muito forte. Olha o fluxo para ações americanas aqui na esquerda que a gente mostrou, né, que está um foguete. No meio, né, eu achei interessante essa ideia que o valor de mercado da Nvidia passou a Alemanha, o valor de mercado da bolsa inteira da Alemanha, da França e do Reino Unido, mas não é que passou, né? Passou e não olhou para trás, assim, né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas eu acho que teve várias que a gente mostrou, né? Se botasse todas as mega caps aqui, todas devem ter passado também, 2 tri do Reino Unido, né? Tem algumas, né? Apple e Microsoft, né? Que também passaram. Mas eu acho que se você pensar que o mercado é eficiente
e que essas empresas estão olhando para o futuro e falando quem que está bem posicionado para todas essas mega tendências que a gente falou, são as empresas americanas. Acho que faz sentido pensando, né, nos próximos 10 anos, a economia americana vai estar muito mais pujante, muito mais dinâmica. Esse negócio de AI só está começando. A gente viu a França do outro dia falando, não vou deixar vocês treinar AI aqui com meus dados. E aí começou um boato, talvez a NVIDIA vai sair da França. Aí você não vai estar competitivo mesmo, né? A gente viu os comentários que o nosso presidente falou de AI, né, também. Sim. Então, tipo, a gente não está nem competindo nesse jogo. Então, será que isso aqui é só um começo? Né? Tudo bem que parece é um negócio de bolsa, entendi, mas traduz para moeda, né? Realmente o fluxo para os Estados Unidos, né? O excepcionalismo americano, talvez está só começando, na verdade, está entrando num ciclo novo que, né, só vai aumentar. Se renovando. Essa divergência só vai aumentar. Né? Eu acho que é um pouco isso. E a gente botou aqui, né, coincidentemente, quando você olha que muita gente circula esse gráfico, a porcentagem do valor de mercado da Bolsa Americana versus o resto do mundo, que é a linha azul clara. Se você pensar na época da Lehman, era 30%, mais ou menos um terço da Bolsa Mundial era o S&P. Agora a gente está em 47%, né, quase metade da Bolsa Mundial é a Bolsa Americana. Então é uma mudança radical, né, 50% aí, né, de aumento. E segue bem parecido com o índice, né, de dólar, né? Que aqui é mais, né, pesado contra o euro, o pound, o ien, etc. Mas, né, eu acho que, né, tem um relacionamento muito próximo. Eu acho que é um pouco isso. Assim, eu acho que até a gente não tem tempo para falar tudo que a gente gostaria de falar, quer falar de Brasil aqui mais no detalhe, mas, né, ontem estava lendo uma carta, por exemplo, de um gestor americano que estava falando, poxa, o mundo está ficando mais e mais centrado nos Estados Unidos, olha todas essas mudanças geopolíticas, olha os juros ficando mais alto, né? E todo mundo tem essa ideia de, né, tudo que a gente está falando aqui do fiscal, tudo isso, quer dizer um mundo de juro mais alto no mundo desenvolvido por mais tempo. Então, será que não é um legado, né, do mundo antigo que acabou, que era essa ideia do carry trade, né? Quando o juro era zero no mundo, era legal o cara comprar NTNB, comprar TIA no México, que, né, é o pré-mexicano. Né? Tinha um monte de trade assim que todo mundo fazia, que falava, pô, isso aqui é uma coisa legal porque eu estou precisando de carrego, o fundo de pensão japonês lá está comprando bond francês, imagina, né? O CDI, o pré, né, o TIA, etc. Mas, de repente, no mundo onde você tem, né, 5% em dólar e talvez isso pode piorar, né, se o Trump ganha ou se o próximo candidato democrata, se esse fiscal continua, se a economia desacelera. A gente já falou várias vezes, a economia está indo bem com esse fiscal. Imagina se vai mal, faz mais fiscal, de repente a parte longa abre até mais. Então você pode entrar num mundo, e com os Estados Unidos com esse excepcionalismo, a economia indo bem, que realmente, né, o juro americano fica atrativo por muito tempo e o que parece legal, que é ter uma NTNB de quase 7%, por que você não inverte isso? Não é sustentável essa dívida. Se a gente ficar crescendo 2% por ano, o país não consegue aguentar essa dívida. Né? Então, acho que os americanos estão olhando e falando, para que eu vou olhar esses países que esse carrego é uma razão negativa, né, para ter esse país, não é uma razão positiva para ter esse país. Quando o juro era zero, era positivo, agora é negativo. Então, acho que talvez está só começando essa dinâmica, né, perversa aí nos países emergentes. E aqui é um conceito, tentar passar rápido, né, porque a gente está com tempo aqui. Esse é um conceito que a gente já falou algumas vezes aqui, que a gente adora, do Michael Hart, né, estrategista do Bank of America Merrill Lynch, que funcionou em dezenas de exemplos desde que a gente começou a nossa carreira, que é basicamente você quer panicar quando o governo não está panicando. E você só para de panicar, só compra os ativos quando o governo começa a panicar. E policy makers não é só governo, é Banco Central, Congresso, depende do, né, quem toma decisão, da crise, né? O tomador de decisão. Então, a gente está falando de Brasil aqui, né? Então, quando as pessoas estão muito complacentes, o câmbio está indo de 5, 5,20, 5,40, esse mercado é uma, né, sei lá, como é que é? Dismiss, está ignorando o mercado, acha que é uma palhaçada, o mercado é uma palhaçada. É pura especulação. Isso aqui, né? A gente já viu esse filme antes, várias vezes. A gente escolheu 3 exemplos aqui para mostrar isso, mas acho que a crise na Europa foi, né, melhor exemplo, porque o europeu é muito parecido, né, com o latino, onde ignora um pouco o mercado e fala,
né, isso aqui não é nada demais, está tudo tranquilo, né? Teve várias, né, frases do presidente grego, de Portugal, da Espanha, primeiro-ministro na época, falando que não vou precisar de ajuda da União Europeia, eu vou me resolver aqui, está tudo tranquilo. Depois, né, a Merkel, né, falou que não, o euro está forte, não tem problema, a zona do euro, só tem que, né, ter responsabilidade para eles, eu não vou dar dinheiro de graça para eles. Aí a crise piorava. Então eles sempre estavam fazendo o mínimo e aí o mercado ia na frente, aí você faz um pouquinho, finalmente estão fazendo um bailout aqui da Grécia, mas aí fala, pô, agora a conta já aumentou, né? Você fica demorando para fazer essas coisas. Os Estados Unidos é muito bom nisso, quando entra uma crise já manda um QE, faz uma bazuca e resolve, né? Acho que as outras culturas demoram, porque realmente é difícil, né? Você gastar bilhões de dólares. Mas tem outros exemplos, os Estados Unidos também, né? O TARP foi um exemplo disso, onde não conseguiam fazer o que precisava, até chegar um ponto que o Draghi falou que ele ia fazer whatever it takes. Foi a frase, acho que mais resume essa página, é emblemática. Falou, vou fazer o que precisar. E na época muita gente riu, é uma piada, isso aqui, aí a bolsa melhorou, os spreads fecharam, até parece que isso aqui muda alguma coisa. A gente viu que realmente foi a mudança. A Inglaterra, né, foi muito rápido, né, mas foi um caso mais recente, que todo mundo viu que, né, era exatamente o contrário que a Inglaterra precisava, foi que a Liz Truss, né, sugeriu de cortar imposto e querer ser a Margaret Thatcher, né, na hora errada. Imagina se o Trump faz isso depois da eleição, vou cortar imposto, aumentar gasto e tal, todo mundo já está preocupado com esse assunto. E aí, felizmente, eu acho a Inglaterra um pouco, né, anglo-saxão, né? Anglo-saxão, pô, já resolveu rápido, tirou ela, mudou, acabou o pacote. O BOE fez um QE e acabou. O BOE fez QE e aí resolveu. Na Turquia a gente viu isso, né, o Erdogan lá que fala que, né, ele é o inimigo dos juros, aí ele tinha umas teses que cortar juros, na verdade, diminuía a inflação, e ficou falando que era um complô, né, do mundo capitalista contra ele, que ele tinha Deus do lado dele e os capitalistas não tinham, e o mercado ia piorando, né, o câmbio foi de 8 para 16 aí, e, né, hoje em 2021, né, né, continua desvalorizando, né, mas é uma dinâmica, né, diferente, um pouco tipo a Argentina. Mas na época, ano passado, ele foi reeleito, mas quase não foi, perdeu o parlamento lá. E aí o que ele fez? Ele fez uma guinada, né, para parar com esse populismo dele, trouxe o ministro da Fazenda, que era do mercado, um cara sério. O Banco Central começou a aumentar juros, né, ao contrário do que ele tinha falado, né, nos últimos anos. E, de repente, está cortando gasto e, de repente, a Turquia virou uma queridinha dos fundos gringos e, pô, uma das melhores bolsas, que a gente falou, no ano. E está fazendo meio que, né, as coisas certas e a bolsa está subindo em dólar e as coisas estão melhorando, né, a economia melhorando também. Então, acho que isso é um pouco, né, sei lá, usando, né, acho que para o brasileiro que a gente fica só aqui no dia a dia, né, e na política, e quem gosta não gosta do governo, mas acho que isso aqui, né, a gente dá para desenhar facilmente as versões brasileiras disso, né? A gente já viu tanto dos dois governos, né? A gente viu isso na época obviamente, do Tombini, né, e da Dilma, que estavam ignorando o mercado, né, e criticavam e tal, e acabou o impeachment, e o Temer e o Ilan que tiveram que dar essa guinada. Mas a gente pode ver também no Covid, quando a gente cortou os juros para 2%, e a gente falava, tudo bem que a moeda está desvalorizando, vai ser mais competitivo, né? Tinha umas frases assim, ignorando que, né, na verdade, o Brasil precisava de mais juros. Aí, quando foi virar, a gente teve que levar os juros até 13, né, para estabilizar a moeda, e a gente viu que funcionou de novo, porque ano passado o Kit Brasil foi super bem, né? Tinha um juros alto no mundo que o juros estava, né, arrefecendo. Então, acho que a gente já viu essa história antes. E eu acho que enquanto a gente fica, né, negando, ignorando, né, criticando o mercado como se fosse um ente, né, de conspiração, alguma coisa assim, e continua, né, fazendo coisa, né, errada, o câmbio vai embora. Acho os ativos continuam perdendo valor, né? Daí, no momento que os governos reconhecem o problema, que é o panicar, aí é que daí está na hora de comprar, porque daí a probabilidade dos preços virarem é grande. Eu acho que esse é o que a gente tem que acompanhar quando a gente vê toda essa cacofonia de entrevistas que todo dia a gente tem que ouvir. Eu acho que esse vai ser o jeito de tradar Brasil agora, né? Aí o debate é a conta ficar aumentando também. Então, se a gente vai ficar atrás da curva, né, pode acontecer em algumas dessas crises que a gente anuncia alguma coisa boa, o mercado dá uma aliviada, mas aí vê que não é o suficiente. O que realmente vai virar o jogo
para, né, as pessoas ficarem compradas na tese de novo. Acho que a barra aumentou demais, assim, né? A gente vê gringo até vendido em Brasil, que eu acabei de falar, né? Um exemplo da conta subindo é que, dependendo da situação, o Banco Central tem até que subir juros, que era uma coisa completamente fora do radar há 3 semanas. Mas continuar nessa dinâmica... Talvez não, né? Tipo, se não subir juros, ferrou. Ferrou. Então, acho que esse é um exemplo como a conta vai crescendo, quando mais tempo você demora para tomar a decisão certa, vai postergando isso. E daí a gente pegou esse quote, né, que saiu do Brasil Journal, acho que do sócio do Pinheiro Neto. Mas acho que esse é um ponto importante. Né? Não é só o governo, né? O Banco Central também está falando que não tem que aumentar juros, que 10,5 já está no nível super atraente, que o mercado não está dizendo isso. Né? E está aumentando o número de aumentos que ele deveria fazer. E a gente ainda está na fase de ignorar. Não, o mercado está... que foi? O Roberto falou que os preços estão descolados dos fundamentos. Exatamente. Então, isso né, parece essas crises que a gente já viu. Então, a gente usou esse quote do sócio do Pinheiro Neto, né? O Brasil não está mais no radar. Eu acho que foi uma frase super bem-vinda, assim, para resumir. Super feliz para resumir a situação. Então, aqui aqui é meio que descritivo, né? Então, você tem fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa. Ela está negativa por 6 meses consecutivos, coisa que a última vez que aconteceu isso foi em 2019. Então, tem o gringo saindo. Daí tem esse gráfico aqui do lado esquerdo embaixo, que é um dos meus favoritos, que é brasileiros no exterior, investimento em portfólio. Em 2024, isso aqui é o acumulado ao longo do ano, né? Então, a gente está perto das máximas de saída até maio. Então, o brasileiro também está tirando o dinheiro do Brasil e investindo lá fora. Então, por isso que o câmbio está onde está. E daí você tem a questão da despesa do governo contra o esperado, esse é o nosso esperado. Então, só para ter um motivo, o que é o fiscal? Tem tantas coisas acontecendo, talvez esse é um slide que resume, é um gráfico bem simples que resume, né, como os gastos têm vindo bem acima do esperado, 90 bi no acumulado do ano. Tem até umas teses de que tem algumas antecipações que talvez vão ser desfeitas no segundo semestre, dessas curvas voltem a se encontrar. É possível, mas é a questão de o governo não conseguir passar a informação correta para o mercado, para o mercado conseguir projetar isso com mais precisão, e daí fica todo esse clima de incerteza sobre para onde vai as despesas do governo. E, por fim, também esse gráfico que a gente gosta bastante de acompanhar, que é a performance do real contra os nossos pares, né, que eles enfrentam basicamente o mesmo vento internacional. Então, a gente faz nós contra os pares, que são países de moedas semelhantes às nossas, carregos semelhantes, etc. E vamos ver como é que isso evolui ao longo do tempo, né, a performance ao longo do ano. Então, a gente colocou 2023, foi um ano muito bom, o real foi 15% além dos pares. E 2 anos muito ruins, 2015, né, caiu 10% em relação aos pares, e 2020, na pandemia, caiu 19%. Tá? Esse gráfico ele termina no último dia do mês de junho. Né? A gente está com uma queda de 5%, que é basicamente, para essa época do ano, o mesmo nível de estresse no câmbio que a gente viu em 2015. Tá? Só que 2015 piorou muito mais em setembro e outubro, porque as decisões foram tomadas de maneira errada naquela época. Né? A gente tem tempo de mudar a nossa história, mas nesse momento a performance do câmbio está muito ruim, né? Mesmo com um carrego de 10,5%, né? Porque 2020 não tinha carrego, você podia justificar. Agora tem carrego e mesmo assim estamos indo mal. Então vem aquela pergunta, o quanto que da depreciação cambial é o nosso problema e quanto que é um problema do dólar ser forte no mundo, tá? Que é um pouco que a gente tenta responder no próximo slide. A gente fez aqui um estudo, né, super bacana. Primeiro que a gente tentou capturar esse prêmio de risco Brasil. Né? Muito se fala de prêmio de risco, a gente pensa em CDS, mas não faz mais sentido o Brasil pensar em CDS, porque o CDS é um mecanismo, é um instrumento para te proteger de um default em moeda estrangeira. E a gente não tem mais dívida externa, então ele não captura muito bem esse prêmio de risco. Então a gente fez um compilado de variáveis, né, para capturar isso, que é basicamente o spread de juros de 10 anos do Brasil contra os seus pares, tá? A diferença da taxa da inflação implícita no Brasil, de 3 com 5 anos, né, para capturar se tem um prêmio de inflação crescente por risco fiscal. Tá? Também tem a diferença entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa de Mercados Emergentes. E também a gente captura umas variáveis para capturar a volatilidade do real contra os pares. O importante aqui é que é contra emergentes, né? Então a gente tentou separar exatamente isso que o Fernando falou, né? Porque muita da razão é que o dólar está indo bem por causa de todas as coisas que a gente discutiu aqui na live. Os Estados Unidos está indo bem,
Então a gente quis separar o que é o Brasil contra os seus pares mesmo. Isso. Então, o nível de estresse no Brasil hoje, no nosso índice, né, não está no máximo, longe disso. A gente já viu coisas piores em 21, 22, quando estourou o teto com a PEC dos precatórios. Durante a queda da Dilma, já foi pior. Tá? Mas tem uma ascendência. Daí a gente fez a decomposição do câmbio. Né? Então, desde 2017. O que a gente chama atenção aqui? Tudo que é negativo é o real está depreciando, tudo que é positivo, o real está apreciando. E quando a gente olha fatores externos, desde 2017, o fator externo, que é o dólar forte, ele leva o real a se depreciar, tá? Que é essa questão do excepcionalismo americano. Sempre tem esse vento contra. E as oscilações do real são basicamente em função de fatores domésticos ou choques, como foi em pandemia, né? Que esse vermelho foi grande em 20, depois devolveu em 21, com reabertura, toda essa história. Mas quando você olha 2024, né, dessa depreciação de cerca de 15% do real que a gente vê até agora, basicamente 8% é fator doméstico, e 5% é fator externo. Tá? E tem um resíduo ali que o modelo não explica, que pode ser qualquer outra coisa. Então, o fator doméstico é grande para explicar essa depreciação do câmbio que a gente vê agora, e a gente traduziu isso na própria taxa de câmbio do lado direito. Tá? Então, a gente fez a taxa de câmbio que a gente vê na tela, isso também finalizado no dia 28 de junho, né, quando bateu 5,60, e o que é explicado só por fator externo e o que é explicado só por fator doméstico. Então, se não tivesse prêmio de risco doméstico no Brasil, né, se a política macroeconômica estivesse andando perfeitamente, né, o real deveria valer mais ou menos 5,10. Né? Teria uma depreciação dos 4,90 para os 5,10, teria uma frustração de muita gente que achava que o câmbio ia apreciar, eu mesmo achava, por causa da balança comercial, e não aconteceu, talvez por esses fatores internacionais estarem pressionando o dólar para cima, mas seria 5,10. Né? Esses 50 centavos de câmbio que a gente está vendo aqui no nosso gráfico, pelo menos no nosso modelo, são fatores domésticos. Tá? Então é super importante, às vezes tem cliente que pergunta, né? Mas e aí, para onde o câmbio volta se essa decisão de política econômica ser correta? Né? Depende do grau e quanto que o mercado vai acreditar nos anúncios que vão acontecer. Tá? Mas se fosse se o governo e todo o aparato governamental entregasse um pacote que o mercado acredite 100%, talvez o câmbio poderia voltar até 5,10 hoje. Mas é difícil saber. Né? O câmbio, se o governo continuar negando as coisas, demorando para entregar e a conta for subindo, talvez essa área cinza vá aumentando ainda mais. Né? E a linha vermelha pode mudar, dependendo do cenário eleitoral americano. Exatamente. Então, tem muitos moving parts ao mesmo tempo, então é difícil, a gente não quer passar esse slide também para as pessoas ficarem com uma ancoragem de valores, não é essa a ideia, é só tentar explicar um pouco do que é dólar lá fora, o que é problema nosso, e aí a gente tem esses 50 centavos aí na nossa cabeça, que é o número que explica. Não sei se você tem alguma consideração de Brasil para fazer. Acho que é isso, eu já fiz as minhas antes aí, a gente já passou do tempo. Bem, muito obrigado aí por passar esse tempinho com a gente de novo e até a próxima. É isso aí. Valeu, obrigado.